Oi, galera! Começando mais um encontro nosso aqui pela Vibe Mundial com bastante alegria. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo desse feriadão. Espero que você esteja conseguindo aí descansar, renovar as suas energias ou se estiver trabalhando, pega leve, pega light aí no dia de hoje, né? Para você poder se cuidar, né? Refazer, né? As suas energias é tão bom. E falando nisso, galera, eu trouxe uma pessoa que é espiritualista, que a galera ama de paixão, que é a Cris Menberg. A Cris ela é benzedeira, a Cris é terapeuta holística e a Cris vai falar conosco hoje sobre maldições familiares, gente. Às vezes você nota determinadas coisas acontecendo na sua vida, negativas, elas vão se repetindo e você começa a se lembrar que de repente tem uma tia que passou pela mesma coisa, uma avó, e aí você se questiona: será que isso é uma maldição? Será que isso é uma herança familiar? É um padrão? Será que tem a ver? E como lidar com isso? Então, nós vamos falar sobre essas maldições familiares e como elas nos restringem. Tudo bem, Cris? Como você tá? Eu tô bem, delícia estar aqui com vocês todos aqui, a audiência. Ótimo, e hoje o assunto é um assunto que todo mundo tem curiosidade. É verdade, gente. E que acontece muito também, mas ao mesmo tempo que acontece a maldição familiar, às vezes não é. Às vezes a pessoa está criando aquilo na cabeça dela, né? A nossa mente cria uma série de coisas. Então nós vamos falar o que caracteriza uma maldição familiar para o pessoal de casa saber, né? Ok. Maldição familiar é quando a gente percebe que existe uma repetição de algumas coisas e normalmente, como já diz a palavra, maldição é, né, corre porque a coisa tá feia. Uhum. Então, poderia ter alguma coisa boa, né, que se repete. Mas eu acho que também, né, a gente quando fala de coisas boas, é um prato, é uma comida, coisas interessantes também acontecem. Só que quando vai para maldição, a gente está falando ali de 4, 5 gerações lá para trás. Uhum. E aquilo vem. Então, ou perde o dinheiro, ou perde o primeiro filho, ou separa, ou vai para falência mesmo, né? Então, maldição são coisas ruins, como se fosse uma praga, gente. Alguém jogou uma praga lá atrás e aquilo se repete de geração em geração. Então, precisa quebrar isso ou esperar essa maldição se dissipar. Que às vezes pode levar tempo, né? Porque... olha, se a gente está falando aí de 4 gerações por aí, a gente está falando de séculos, né? Pois é, galera. Então, gente, ó, como a Cris disse, né, a maldição, ela pode passar ali por algumas gerações, pode chegar em você, chegando em você, tem que ver uma forma de se liberar disso, porque o que a gente quer é ser feliz, né, nessa vida. E a gente merece, né? Então, eu acho que a gente quer ser feliz, a gente merece, mas a gente só consegue ser feliz e merece porque é uma obrigação nossa ser feliz, gente. Não é possível descer aqui para esse planeta esperando uma infelicidade, né? Você tem que ser feliz. E nem lidar com o conformismo de, eu tenho que passar por isso, é a minha sina, ou estou expirando um karma, estou me purificando de um karma. Poxa, mas e o seu livre-arbítrio, né? Então, mas aí quando você entra nessa questão de karma, que karma está relacionado a movimento, né? Karma é um movimento. Então, você tem o dharma e você tem o karma. Uhum. Apesar que no budismo a gente fala muito do karma e é karma positivo e negativo, né? Muitas vezes a gente usa a mesma palavra. Mas o karma você consegue mudar com as suas atitudes, com o seu comportamento. Você não tem como mudar um karma e dissipar, né, essa tal de maldição kármica aí também, se você não mudar a sua atitude dessa vida. Então, pois é. Né? E não precisa se conformar, né? E aceitar que vai ter que passar por isso. Como a Cris falou, se você vai agindo diferente, você vai mudando, né? E transmutando esse seu karma e mudando também a situação de vida, né? Não precisa ser doloroso, não precisa ser difícil, não precisa ser árido, não precisa ser escasso, né? Tem tudo isso. Não precisa. E uma outra coisa para você mudar o teu karma ou quebrar essa maldição é você encarar de frente. Uhum. Então, como que é o teu comportamento de verdade? O que de verdade você tem que mudar e também não deixa de ser um treino, né? Então, quer ver uma coisa que é muito habitual de todo mundo? O ser humano tem mania de mentir, já reparou?
Nossa, as pessoas mentem, mas qualquer coisinha. Você fez que caminho? A pessoa mente até o caminho que ela fez que não precisava, né? É verdade. Aí, quando a gente quer quebrar tudo isso, a gente também tem que mudar a nossa atitude e prestar atenção se a gente não está fazendo a mesma coisa sem querer, porque é sem querer. Uhum. Então, para queimar mesmo na fogueira esse karma, né, ou essa maldição, você precisa encarar de que é você que vai quebrar isso, com a ajuda de pessoas, claro, mas a ficha tem que cair em você. Galera, a Cris então explicou para a gente o que caracteriza, né, uma maldição familiar, né? Então ela mencionou que são situações que se repetem, que já aconteceram com outros entes da família e se repetem por gerações. Ok. Agora, Cris, como que a gente pode identificar que é uma maldição que está acontecendo, uma maldição familiar? Então, por exemplo, porque a gente pode estar num padrão errado, né? A gente que está agindo e colaborando com aquilo, e às vezes é um padrão, né? Que a gente assumiu, a gente está com crenças limitantes em relação à prosperidade, né? E a gente não consegue prosperar. A gente assumiu um padrão de ser curva de rio que só para na nossa vida o que não serve em relação a amor e você perde tempo com pessoas erradas. Então, como que eu vou perceber que aquilo é uma maldição familiar? Então, a gente consegue perceber essa maldição primeiro observando, né? Tem que abrir os olhos e a mente para ter uma observação de fato daquilo que está acontecendo. Então, você percebe dentro das histórias, então, às vezes, você tem que buscar as histórias da família, que não é um hábito do ser humano conhecer as histórias. E eu digo, é importante conhecer as histórias dos antepassados, porque é ali que estão as tuas raízes, ali que está o seu pé no chão mesmo, para você entender o que você tem que manter de bom e o que você tem que melhorar, que não deu certo. Então, buscar as histórias, às vezes, é difícil, porque as histórias se perdem, né? Que eu acho é muito normal. Você perguntar qual o nome da tua avó, não sabe. Pois é. Não existe mais, eu acho que o fogão a lenha, né? Para sentar em volta e contar histórias. Então, quebrar maldição quer dizer você buscar de fato as histórias para saber se aquilo é uma maldição ou não. Né? E quando você percebe, você precisa entender se foram histórias contadas da boca para fora, porque o ser humano tem aquela mania de trazer infelicidade, e a gente tem mesmo uma parte muito dura dentro de cada um de nós, são as nossas sombras, né? Do mesmo jeito que a gente tem luz, a gente tem sombras terríveis, que é importante encarar. Então, quando eu falo, vamos encarar as sombras, também encarar a maldição, porque está ali. Então, você consegue resolver se você tiver coragem de buscar a informação e saber se de fato aquilo se repete. Então, a gente tem que investigar mesmo, galera. Conversa, se você não sabe a história da avó, conversa com a mãe, conversa com o pai, né? Conversa com a tia, se abre sobre o que está acontecendo, pergunta, né? Se com a pessoa também aconteceu algo parecido, investiga, né? Porque só assim a gente vai saber se aquela situação realmente aconteceu com os outros. Sabe, Edu, eu gosto muito de ritual. Eu sou uma pessoa que acredito nos rituais. Ah, eu também adoro. Ai, adoro, porque o ritual, ele é a passagem. É você liquidar algo para recomeçar algo. E é libertador. É libertador. Então, quando alguém fala assim, essa coisa de ritual, não acredito, não é acreditar ou desacreditar. Os índios sempre os indígenas sempre fizeram, Sim. As tribos de raiz sempre tiveram, a vida inteira. Agora resolveu que o ritual só pode acontecer dentro das igrejas, não é assim? Pois é, dentro dos templos, dos lugares sagrados. Então, imagina. A tua casa é sagrada. Nossa casa é um lugar super sagrado. Tem o seu altar na sua casa, seu Isso. cantinho de oração. Eu vivo falando isso, o teu grande altar é a tua casa. Então, eu digo que para que você que está aí encasquetado, se é maldição ou não, eu ajudo muito nessa questão
de fazer o atendimento, Edu, e passar o ritual. Sim, porque eu sou a favor do ritual. Porque é a tua passagem. A gente precisa do ritual não só energeticamente, mas a gente precisa um ritual para nossa cabeça. Porque, gente, quando você está fazendo um ritual, você entra no estado alterado de consciência, num alfa, às vezes até em outros estados, que são mais fáceis para mandar informação lá para dentro, para o subconsciente, Isso. que é onde está o nosso poder. Isso, não exatamente. Então, a mesma coisa acontece com uma imagem, por exemplo. A gente precisa de uma imagem, a gente precisa de alguma coisa, porque nós é que precisamos, não é a imagem que precisa. Exatamente. Da gente, a né? gente que precisa, até nessa realidade que a gente está, né? O ver para crer, né? A gente precisa de imagem, de símbolos, né? Para a gente poder assimilar aquilo, né? E é uma mudança de padrão. Tá. Então, quando você entra num ritual, porque primeiro é eu poder te atender, poder escutar e entender mediunicamente, espiritualmente, se aquilo realmente é uma maldição ou é uma crença limitante, a gente vai olhar isso. E quando eu passo um ritual que a pessoa vai fazer em casa, ela vai repetir vários dias, são várias semanas até de ritual. Por quê? Porque às vezes são padrões que estão ali dentro da tua família há tantos séculos que você também, muitas vezes, precisa repetir aquilo para você mesmo. E energeticamente, para você começar também a fluir numa outra energia, que não é a energia da sombra. Eu digo daquilo que é ruim, né? Da tua própria sombra. Gente, a gente tem muita coisa para falar. Vamos continuar com esse bate-papo super interessante, mas eu vou passar já os contatos também da Cris Menberg, porque você pode agendar com ela um horário para você relatar o que está acontecendo e ela vai com a mediunidade, com o conhecimento dela, com a experiência, ajudar você a entender se de fato você está enfrentando uma maldição familiar ou se o problema é um padrão negativo que você entrou. O que está acontecendo? Que a vida parou e não está fluindo, você não está prosperando, você não está sendo feliz no amor. Porque assim, a gente não pode ver os meses passarem, os anos passarem, a gente insatisfeito, infeliz e não fazer nada em relação a isso, tá? Então assim, alguém de fora que tenha conhecimento, uma sabedoria relativa à espiritualidade, uma mediunidade, vai te ajudar, tá? Então, se você não está seguindo a Cris ainda, o Instagram é o @benzer, porque a Cris também é benzedeira. Então, benzer, esse é o @. O WhatsApp, para você saber mais, é código 11, número 9, 9494 4649. Então, repetindo, 11 99494 4649, porque hoje temos o advento, né, da internet que possibilitou as chamadas à distância e aí de qualquer lugar do mundo a pessoa pode agendar um horário, não é? Pode, Edu. Eu já atendia antes da pandemia, onde eu tinha um país, tenho ainda, né, um país, nem vou dizer qual é, né, para não dar aquele spoiler, mas eu atendia, assim, muita gente, muito brasileiro, comunidade brasileira num tal país. Tá. Quando veio a pandemia, eu estava em casa, porque eu já atendia à distância. Quando a pandemia foi embora, eu falei, eu vou deixar o benzimento na Terra do Bugio, primeiro domingo do mês, na Terra do Bugio, em São Roque, o benzimento. E eu falei, para que eu tenho que sair daqui se eu consigo chegar na tua energia? Porque a energia não tem tempo nem espaço, gente. Então, essa coisa de que eu não vou entender o que está acontecendo, não é verdade. Então, eu faço tudo online, é bom para a pessoa, sai mais em conta, inclusive, para a pessoa, porque ela não tem que ir até o lugar, etc. Perde menos tempo, porque não tem deslocamento. E dá super certo, gente, e vale muito a pena. Então, gente, dado aí a dica, daqui a pouquinho eu passo de novo o WhatsApp aí da equipe da Cris. Agora, Cris, também tem uma coisa, a gente está falando de maldições familiares, mas tem também espíritos, né, que às vezes podem acompanhar uma família e ficar ali como uma espécie de um obsessor, né, alguém que escolheu ali obsidiar aquele grupo por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. E aí, nesse caso, já não seria maldição, né? Maldição familiar? Não deixa de ser também se alguém jogou. Ah, tá. Porque maldição é uma praga. É uma praga. Que alguém jogou. Então, vamos supor que alguém, de repente, jogou a praga de que essa família inteira vai ser acompanhada por um obsessor
que vai infernizar o tempo todo. Mas isso não quer dizer que não possa haver só um obsessor, que não é uma praga jogada, mas é um obsessor até da família, poderia ser da família ou não, porque existem vários tipos de obsessores, que ele vem acompanhando essa família de geração em geração. Né? Tá. Então, porque esse obsessor, ele não tem o tempo que a gente tem. Então, ele pode estar acompanhando geração em geração, que pode até ter sido um tataravô lá atrás também. Pode ser, de fato, familiar. Né? A gente não sabe o que aconteceu na nossa família lá atrás, porque a gente está falando de séculos, né? Então, será que esse familiar era aquele que deu trocentas chibatadas na época da escravidão? A gente não sabe, né? Pois é. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás, né? Então, pode ser um obsessor até da própria família, que não larga geração em geração e está ali infernizando. Infernizando quer dizer, não é que esse obsessor vai tirar o seu dinheiro, então é por isso que você não ganha. Mas ele vai infernizar a tua mente, ele vai infernizar a tua lógica da vida, ele vai te deixar triste, desanimado, você deixa de comer, a coisa começa a desandar de uma tal forma e você então vê essa geração em geração acompanhada por um obsessor que você não sabe se é o obsessor ou se é a praga. Mas que tem como saber também, Que se tem é uma como coisa saber, ou claro. outra, né? Investigar, saber, porque se for uma situação vai se tratar de um jeito, se for outra, vai encaminhar de outra forma. Tem muita gente que encaminha esse obsessor, né? Então, eu posso encaminhar o obsessor, mas eu posso também deixar que alguém leve, né? Porque às vezes não dá, né, gente, pra você encaminhar. Às vezes você tem que jogar esse obsessor na mão de um outro espírito para que ele possa levar. Mas de toda forma tem que ter uma atividade espiritual, um trabalho espiritual para lidar com aquilo. Espiritual. Se for obsessor. Se for uma maldição, uma praga, você já também vai trabalhar espiritualmente. Também vou trabalhar espiritualmente e São os vou trabalhar os rituais. falamos, Porque é a mudança de comportamento que eu preciso ali ok. da pessoa. Agora, como que acontece uma praga? Porque assim, a gente vê praguinhas acontecendo o tempo todo, né? Tomara que se lasque, né? Quando a gente vê que a gente às vezes também lança, mesmo inconscientemente, né? De repente você fez tudo ali por uma pessoa, numa relação profissional, né? Às vezes numa relação familiar ou afetiva, e você sente que a outra pessoa não reconheceu os seus esforços. A gente às vezes larga a mão e fala, tomara que se lasque também, que perceba, que tem o que merece. Mas são praguinhas que a gente faz, às vezes, sem perceber, inconscientemente. Agora, tem gente, mas que pegam também, lógico. Se você estiver aberto, né? Se estiver aberto, se estiver desprotegido, né? Agora, tem aquelas pragas que a pessoa fala com todas as letras mesmo. Ela né? é profissional da praga, profissional. Né? E aí, é a força que a pessoa confere, a intensidade que vai determinar se isso vai além de gerações? Não, porque ela pode não ter jogado uma praga de geração. Porque quando você joga uma praga familiar, você vai jogar uma praga e vai determinar que de geração nunca mais essa mulher vai arrumar um homem decente, bacana, companheiro, respeitoso. Ela determina isso. Tudo é uma determinação. Agora, pode ser uma praga assim, tomara que você perca a tua mulher. Daí é uma situação bem específica. Bem daquela geração, daquele momento, para aquela pessoa. Por que pega ou não pega? Porque a gente está super vulnerável. Se a gente não cuida desse campo energético nosso, nós estamos vulneráveis. E uma das coisas que mais deixa a gente super vulnerável é não ter o próprio autopoder, autoamor. Então, quando a gente vê pessoas que não têm esse amor próprio, você já percebe que alguma praguinha ou pragona vai pegar. Porque eu estou falando não do amor que traz a mitidez, não é isso. É esse amor do campo do coração. Entende o que eu digo? Sim, isso já traz um resguardo, já traz um cuidado. Agora, esse exemplo que você deu, tomara que seja infeliz no amor, isso também pode acompanhar a pessoa por vidas, né? Por exemplo, se for falado com uma intensidade, assim, de repente a pessoa passa o restante dessa existência dela
sem fluidez no amor, infeliz, insatisfeita, mas ela pode ainda desencarnar e aquilo ainda acompanhar ela. A energia daquilo, se tiver trazido um trauma nela, né? Eu vejo que assim, pode acontecer a vida inteira assim, porque tem aquela praga que você não escuta, foi jogada ali atrás, você nem escutou. Tem a praga que você escuta. Ou você escutou e fala, sai pra lá a praga que volte agora de presente para quem mandou. Tá amarrado. Pá, já resolveu, né? Ou você escutou e você tem certeza que aquilo vai funcionar. Te atingiu, te afetou. Você já tem medo. O medo, gente, é uma das vibrações mais baixas que a gente tem. Ele é alimento para praga. Ele é o campo aberto para isso. Então, se teve medo, alguém jogou alguma coisa e você teve medo naquela hora, pronto, já era. A tua vibração, teu campo vibratório, vai lá para baixo. E aí já era, porque teu escudo de proteção acabou. Então, o que acontece é que você pode ter uma praga jogada e você de fato acreditou, ou ela foi muito bem jogada e você vai viver a vida inteira numa situação deplorável. A questão é, você precisa entender que aquilo está acontecendo com a tua vida, que não dá certo, teus amores não dão certo. E eu acho, Cris, que com base em tudo que você falou, tomar 2 atitudes preventivas. Porque o problema é que a gente está o tempo todo tentando remediar as coisas que já aconteceram, tentando tratar, a gente poderia evitá-las. Uma é a gente fortalecer muito a nossa proteção, que você disse que é muito importante. Muito. Né? Eu também concordo plenamente para não deixar a gente em nenhum estado de vulnerabilidade. E a outra coisa é, no momento que você identifica a praga acontecendo, quebra, corta. Sem medo. Porque por mais que você tenha esse escudo, né, esse cuidado, nem todo dia a gente está super bem. Isso. Né? Pode ter acontecido alguma coisa, você perdeu alguma coisa muito querida, né, um ser vivo querido, e aquilo te abalou. Colocou para baixo. Colocou para baixo. Às vezes você tá cansado. Você pega um trânsito, já aconteceu comigo, assim eu falo, gente, mas eu cheguei num lugar assim que parecia que eu era um demônio. Eu falo, o que aconteceu? Porque eu já estava com uma vibração de canseira e peguei um super trânsito. Então, o que acontece? É você perceber naquela hora que você desregulou. Que não é que o problema está no lugar que você chegou. E aí vem sempre uma desculpa, gente, que é o seguinte. Porque eu sou uma esponja ambulante. E aí o que eu falo, Edu? Não conta pra ninguém, porque é uma vergonha. Exatamente. Uma vergonha, não fala. E cuidar como? Cuidar sempre. A gente tem que cuidar todos os dias. Então, cuidar mesmo, gente. Não espera a coisa arrebentar. Porque vai dar muito mais trabalho e pode ainda por cima levar muito tempo e nem dar certo. Então, se a gente presta atenção e cuida e toma os banhos e faz os rituais e liga para a crise e fala, eu preciso de uma sessão com você, você está cuidando, você está cuidando. Não esperar o negócio complicar para querer cuidar depois, né? Então, gente, você entra em contato com a Cris, porque se tiver também complicado o negócio, tá? Ainda assim tem que cuidar, não tem que fazer, que ninguém quer ficar numa vida com as coisas paradas sem acontecer. Bom, eu vou repetir o Instagram da Cris, eu acompanho tudo lá, porque ela faz live, ela faz stories, ela posta conteúdo, então se você ainda não está seguindo a Cris Meyenberg, segue lá, @benzer. Agora, o WhatsApp para você agendar o seu horário, como falamos, de qualquer lugar do mundo ela atende, vai te ajudar a perceber o que é que está acontecendo, é maldição, é padrão, é espírito, como lidar, qual ritual, qual forma. O WhatsApp 11 99494 4649. Então, repetindo, código 11 São Paulo, número 99494 4649. Só mandar mensagem lá que o pessoal vai te dar as informações. É isso, Cris? É isso aí. Então, a gente está terminando? Estamos terminando, boa! Mas, rapaz, é tão bom estar aqui com você. Então, é isso. Eu estou agradecendo de coração. As informações são essas. Gente, presta atenção no que está acontecendo. Abre o olho. Em vez de perder tempo em olhar a vida do vizinho, pois é. Olha para a tua, de fato, e veja, tô legal, não tô legal? Não tô legal vários dias seguidos, tantos meses seguidos, 1 ano não tô legal. Peraí, né? Não espera tanto. Mas é isso. Prazer enorme.
Todo nosso. Galera, me segue lá também no Instagram, @EduScarfon. Quem não estiver seguindo, segue lá. Scarfon, S mudo, CARFON de navio no final, tá? Espero vocês. E também se inscreva no canal no YouTube, Edu Scarfon. Inclusive, se quiser rever esse programa, daqui a pouquinho tá lá no meu canal no YouTube. E a Cris volta com a gente mais vezes aqui, né? A gente conta com a participação dela, que é sempre uma delícia. Gente, delícia. Eu dei a mão para ele agora, ele é quentinho e eu tô com frio. Um prazer. Estamos no estúdio geladinho aqui. Gente, o programa tá chegando ao fim. Bom feriado para vocês. Sábado tô de volta às 4 da tarde. Bênçãos de luz e até lá.